Olá, Joano. E aí, o que é que vocês andam fazendo de bom? Espero que todos estejam bem, né? Seja bem-vindo a mais uma aula de história. Estamos já aqui no mês de dezembro, né, que corresponde aí à reta final, né, do ano 2020, que infelizmente esse ano 2020 trouxe consigo diversos aspectos negativos, mas também a gente não pode negar que trouxe também diversas experiências e ensinamentos que a gente sabe que nós iremos levar para toda a vida, né? Através da união, através do respeito, né? Da solidariedade, da proteção, enfim. Então, dando continuidade ao nosso conteúdo, a gente trabalhou a semana passada os povos romanos, mas o aspecto social. Como assim, professor? Faça aí um processo de revisão simples. Trabalhamos ali a questão de como a sociedade romana, tá? Na Roma antiga, na verdade, estava dividida. Exemplo, existiam três categorias, que eram os plebeus, os patrícios, não é isso? E os monarcas. Lembra que eu expliquei para vocês? Plebeus, os patrícios e também tinham aqueles que eram chamados de escravizados, né? Escravizados esses pelos monarcas, tá? E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre como se formou a sociedade romana e quais foram seus períodos que, de certo modo, marcaram a sua própria história. Então, quando se fala de povos romanos, automaticamente lembramos em dois momentos importantes: o Baixo Império e o Alto Império. Vocês vão colocar aí na página, no livro didático de vocês, né, na página 163, e vamos dar aí uma breve analisada até a página 167, capítulo 7. Já estamos aqui já quase finalizando o nosso livro, desde o início do ano letivo, né, que as aulas começaram presenciais, mas depois foram suspensas devido ao corona, né? Então vamos lá, para quem está chegando agora, prazer, sou o professor Marcos e vai começar mais uma aula de história. Tranquilo? Vamos lá? Tá aqui. Eu trouxe esse diagrama, que muitos pode ser entendido como um mapa de conceitos, tá? E é o Império Romano. Lembrem sempre disso, o Império Romano ele foi dividido em dois momentos, se tratando de uma linguagem historiográfica. Quais esses dois momentos, professor? Alto Império e Baixo Império. Professor, qual é a diferença do Baixo e o Alto Império? Significa que ele foi construído em cima de algo elevado? Não. Significa que ele foi construído abaixo de algo que, de certo modo, dá uma inclinação? Não. Não tem nada a ver disso, pessoal. O Baixo e Alto Império foi, na verdade, períodos da história que ocorreram diversos adventos que marcaram o Baixo e o Alto Império. Quando se fala de Alto Império, vai de 27 antes de Cristo até 235. Lembrem que o AC é antes de Cristo, tá? Então a gente já sabe que o Alto Império correspondeu antes, iniciou antes de Cristo. Mas é no Alto Império que vai começar ali o nascimento de Jesus Cristo, tá? É a partir daquele momento, né, que vocês já sabem, de acordo com suas respectivas religiões, já sabem ali a questão do cristianismo, como surgiu, que vocês vão perceber também aqui, tá? Então, o Alto Império, ele foi marcado por uma relativa estabilidade. Estabilidade o quê? Um momento de paz, um momento de tranquilidade, um momento de desenvolvimento e de progresso. Relativa à paz entre as províncias e conquistas. Professor, província, sim, pessoal. No Império não existe Estado. No Império existem províncias. Do mesmo jeito aqui no Brasil. No Brasil existia o quê? O Império Brasileiro. E quais eram as regiões subdivididas? As províncias, tá? Então a gente já sabe que o Alto Império, que eu vou detalhar mais um pouquinho na frente, ele foi um momento de estabilidade, de paz entre as províncias e ocorreu também diversas conquistas. Se ocorrem diversas conquistas, automaticamente aquela determinada região passa a ter
uma economia, de certo modo, mais avançada, mais progressista, mais desenvolvimentista, tá? E o Baixo Império já foi depois do nascimento de Jesus Cristo, depois do surgimento da expansão do cristianismo. O Baixo Império é o contrário do Alto Império, pessoal. Porque o Baixo Império ele é marcado por crises econômicas. Essas crises econômicas foram resultado também das conquistas, marcado pelas lutas sociais, diversos movimentos sociais, né? Saem, na verdade, ali pelas províncias, insatisfeito com aquela realidade de crise, né? Com aquela catástrofe social que estava ocorrendo sobre Roma. Isso, de certo modo, gerou uma instabilidade política. Estabilidade, tranquilidade. Instabilidade é o contrário, é conflito, é tensão. Então, gerou uma instabilidade política, uma tensão política. E ocorreram também as invasões bárbaras, tá? Então, qual era a principal moeda que circulava naquele período? O Império Romano. Tá aqui, pessoal, moedas do Império Romano. Então, nesse período aqui, já existia, sim, a moeda como uma forma, né, que hoje é entendido como dinheiro, mas naquele período não era o termo dinheiro, era utilizado normalmente a palavra moeda. Tá? Então, aqui vamos detalhar mais um pouquinho o Alto Império. O Alto Império, ele é marcado pela paz romana. Vocês vão colocar aí também, pessoal. Tem isso, inclusive, até no livro didático de vocês, viu? Está aqui no livro didático de vocês, pessoal. A paz romana. A paz romana, que vocês podem pensar, professor, está escrito e está pronunciado errada. Não. É X mesmo, né? Não, é paz romana. Foi um momento de paz que foi consolidado, que vivenciou ali os povos romanos. Antes de Cristo e depois, e anos depois, até do nascimento de Jesus Cristo. Porém, com o passar dos tempos, veio outro momento da história, que é o Baixo Império. Esse Baixo Império, ao contrário que muitos, né, acreditam, foi, na verdade, uma série de crises políticas que já não havia um critério de sucessão para o trono, né, muitas vezes marcadas por guerra entre os generais. No período Alto Império, existia a sucessão de trono. Olha, só vai assumir o império aquele que for filho legítimo, né? Aquele que for o primogênito do rei. O rei faleceu, o filho vai assumir. No Alto Império, eles obedeciam à sucessão, né? Mas o Baixo Império não. As tensões políticas eram tantas que impediam justamente a escolha e a indicação, né, dos filhos dos reis, e acabava ali gerando um conflito, uma guerra em torno do trono. Por quê, professor? Porque o trono, de certo modo, resulta poder, resulta expansão territorial. Então, outro ponto que vai marcar o Baixo Império é o colapso do sistema escravista causado pelo fim das guerras e conquistas, né? Então, com o término das conquistas, perdeu-se a principal fonte de mão de obra, os escravizados. Anotem aí essa palavra que é muito importante, pessoal. Não é mais o termo escravos que falam, é o termo escravizados, que eu já expliquei aqui também nas aulas passadas, tá? Então, já como no Alto Império havia as conquistas resultavam em cobrança de impostos e automaticamente a economia, né, explodia no sentido de crescimento, mas com a crise do sistema escravista, que foi entendido como um colapso, a mão de obra passou a se perder, né? E aí, os escravos, né, pelo fato de não ter mais conquista, não tinham local para se trabalhar. Então, o próprio sistema entrou em colapso. E, em seguida, a própria mão de obra e automaticamente os escravizados. Já como a economia era quem sustentava todos os setores da sociedade, automaticamente o Baixo Império foi entrando em estado de crise, foi entrando em estado de declínio. Tá?
Então, aqui mais um pouquinho sobre a paz romana, que é o Alto Império. O novo sistema de governo contribuiu para que Roma atingisse seu apogeu artístico e intelectual e vivesse um longo período de paz, prosperidade, relativa estabilidade social e política, escolhido como paz romana. Justamente o que eu falei aqui para vocês, né? Foi um momento de glória, um momento de ascensão que os povos romanos viveram. Em contrapartida disso, veio em seguida o Baixo Império, né, o Império Baixo, que aí foi, na verdade, uma catástrofe social, política, econômica e social, tá? Então, no Alto Império, vai surgir ali o que, pessoal? Vai surgir o quê? Vai a expansão do cristianismo, lá em Roma, tá? Então, os romanos, eles eram politeístas, isso é, adoravam vários deuses, vocês já estão cientes disso, já estão conscientes, né? Anteriormente, os romanos eles eram politeístas, eram pessoas que acreditavam em vários deuses, seres da natureza e enfim. Porém, durante o governo do imperador Otávio Augusto, nasceu na cidade de Belém Jesus Cristo, o que, somando a outros fatores políticos, econômicos e sociais, mudaria essa visão politeísta. Vocês sabem que o cristianismo ela não é um elemento da cultura politeísta. Pelo contrário, o cristianismo é a oposição do politeísmo. O cristianismo é monoteísmo, apenas aí acredita em um só Deus. Esse Deus é entendido, baseado ao princípio do catolicismo, como Jesus Cristo. E isso mudaria toda a história de Roma, que até então era politeísta. Agora, com o nascimento de Jesus Cristo, ela se tornou o quê? Monoteísta. A partir de então, lá no Alto Império, quando ocorriam as conquistas, automaticamente crescia aí as pessoas que aderiam ao cristianismo, né? Se Roma conquistou uma nova região, automaticamente aquela região passaria a conhecer o cristianismo. Com isso, o cristianismo passou a ser conhecido não somente em Roma, tá? Mas em todas as regiões circunvizinhas. Jesus seria, segundo seus seguidores, o Messias esperado pelo povo de Deus, enviado para salvar a humanidade. Pessoal, cada um aqui atualmente tem sua perspectiva de religião, né? Seja religião de matriz africana, seja evangélica, seja católica, budista, o que for, né? A religião de vocês, o que for. O que eu estou aqui não é valorizando o cristianismo, eu estou aqui apresentando um ponto histórico, tá? Sobre como surgiu e como o surgimento, na verdade, do cristianismo foi um fator preponderante para a formação da identidade romana lá no período da Idade Clássica, ok? Então, aos 30 anos, Jesus começou a evangelizar no atual Oriente Médio, percorrendo lugares como a Judéia, Galileia, Jerusalém, Samaria e entre outros, tá? Aqui algumas representações sobre as missões, né? Sobre o processo de evangelização de Jesus Cristo, baseado aos princípios do cristianismo. Tá? Então, vocês observam o nascimento, aqui representa o nascimento, né, do Deus Salvador, né, como a Bíblia, como documento escrito, vem retratar. Né? Aqui é o processo de evangelização com os seus discípulos e seguidores. Tá? Então, dentro desse aspecto, a gente não pode deixar de falar aqui para vocês sobre a cultura helenística. Professor, o que é cultura helenística, pessoal? Vocês vão colocar, galerinha, aí na página 166 do livro didático de vocês, e vocês vão compreender o que é uma cultura helenística. A cultura helenística resultou na fusão da cultura grega com a cultura oriental, promovida pela expansão do Império Macedônico com Alexandre Magno. Então, olha que informação importante. A cultura helenística ela vai surgir através da troca de experiência entre a cultura grega e a cultura oriental. Essa mistura, esse contato, vai possibilitar que a cultura grega, né, e a cultura romana, ela tenha novos olhares, novas explicações, novas experiências, novas práticas, novos costumes, tá?
e novos saberes. Então, a cultura helenística, pessoal, ela nada mais é do que o nascimento, aí de certo modo, de uma nova cultura que foi gerada pelo contato de outras. Então, gerou contato com outras culturas e automaticamente lançou luz aí da cultura helenística. A Grécia não era mais o centro cultural do mundo. Os principais centros da cultura helenística foram Alexandria, no Egito, Antioquia, na Turquia, Pérgamo, na Ásia Menor. Então, a cultura helenística não tinha mais apenas ali a região da Grécia como centro de tudo. Pelo contrário, ali foi um dos pontos preponderantes para que aquela cultura ganhasse outros lares, ganhasse outros olhares e outros ambientes, incluindo aqui a própria Roma, né? Sobretudo no aspecto social, artístico, enfim, tá? Aqui, pessoal, aqui são as fases da cultura helenística, que ela é marcada pelo realismo e as emoções. Então, as obras daquele período, elas remetem, elas representam, pessoal, o realismo. São as expressões emocionais. Se vocês pararem para observar, são expressões que transmitem, de certo modo, algum tipo de emoção para o público observador. Tá ok? Então, qual é a herança da civilização romana? A maior herança deixada pelos romanos é a língua latina, deu várias línguas como português, espanhol, francês, italiano. As instituições romanas, os códigos de direito moderno, né? Ou seja, a legislação brasileira, de certo modo, tem influência dos povos romanos. As principais instituições públicas, que são o quê? O sistema de governo, o regime republicano e o Senado. São herança dos povos romanos que está presente no nosso dia a dia. A Igreja Católica, a gente não poderia deixar de mencionar aqui, a única instituição que sobreviveu ao fim da civilização romana e que se mantém ativa até a atualidade. Que sobreviveu, né? Ou seja, que de certo modo persistiu e permaneceu na sociedade diante de tantos momentos históricos e que, de certo modo, e de forma direta, está presente nos dias atuais. Dentro da Igreja Católica temos também, e fora da Igreja Católica, temos também o cristianismo, que é o fundamento do catolicismo. Triunfou como a religião na antiguidade tardia, transição da civilização greco-romana, urbana, pagã, para a civilização medieval, ruralizada e cristã. Eita, professor, pessoal, sintetiza essa última informação do cristianismo. Significa que em diversos momentos da história, o cristianismo assumiu diversas personalidades, diversas roupagens, mas permaneceu a sua essência em ter Jesus Cristo como o único Salvador. Essa é a minha informação, não. Estou trazendo para vocês a informação histórica do cristianismo, tá bom, galera? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar, galera, sobre a aula, né? Estamos aí na reta final do ano 2020 e eu quero a todo vapor a participação de vocês. Anotem aqui, façam comentários que vocês acharam da aula, né? O que vocês vêm achando, quais foram seus medos, né, desde o início do projeto. Não esqueçam de fazer logo a atividade que está aqui abaixo, tá ok? Do mais, tenham um ótimo dia para todos e em breve estaremos de volta, mas antes de eu deixar aqui vocês, quero lançar essa mensagem para vocês. Estude com dedicação e nada do mundo poderá afastar você dos seus sonhos. Ok, galera? Espero ver vocês, né? E, enfim, em breve estaremos de volta. Tá, galera? Do mais, até a próxima.